Pessoal, fraterno abraço, paz e luz. Estou aqui num cantinho da Praia do Estaleiro, que é a continuidade da Praia do Batumirim. Depois eu vou mostrar para vocês. Para trazer a história que o Yogananda nos presenteou sobre o eremita, né, o anacoreta, que desejava ser rei por um dia. E ele vivia isolado com seu irmão, fazendo as práticas ascéticas de meditação, em constante harmonia com a energia vibrante, amorosa, radiante de Deus. Só que ainda há algo dentro dele, mais material, mais do ego, né? Dava a ele a vontade de experimentar, nem que fosse por um dia, viver como viveria um rei. Que para ele o rei seria o ápice da materialidade, da condição que os homens podiam oferecer na época, que o mundo material poderia ofertar, enfim, ser aquela realidade máxima que o ego poderia desfrutar e aproveitar. E ele teve essa curiosidade de saber como seria sentir a vida que ele vivia em plena comunhão com Deus, como era vivida por um rei. E aí ele, conversando com seu irmão, ele se retira, desce o vale e vai em busca dessa experiência, que ele tinha certeza que Deus iria materializar para ele. E de fato, no mesmo dia, já ao anoitecer, ele encontrou um local muito bonito, um castelo abrigado, muito singelo, não muito grande, mas que se via que ali era um local bem especial. E logo ele imaginou que Deus havia materializado aquele local para ele. E daí, ainda mais vendo que não havia empregados e a porta estava aberta, ele entrou pelo jardim, ainda um pouco desconfiado, mas já com cada vez mais a certeza que Deus iria proporcionar para ele essa experiência. E atravessou os jardins, chegou nos aposentos internos, um grande salão, tudo muito bem decorado, com plantas, riachos, os lagos em volta desse castelo. E uma lauta refeição montada numa linda mesa gigante de madeira, só para ele, com um trono ali para ele se sentar e se refestelar. Daí ele teve certeza que Deus estava proporcionando para ele aquela experiência. E começou a comer, né, deste banquete, né, lembrando muito a origem no Gênesis, que Deus, o emanador, oferecia sempre no paraíso para Adão e Eva eternos banquetes, e nós, como receptores deste emanador, né, aceitávamos, até que nós resolvemos ser como o próprio Criador e resolvemos aí também oferecer nosso banquete muito miserável, onde nós entendemos que não tínhamos esta condição. E aí criou-se em nós esta vergonha, o tal do pão da vergonha, de não conseguirmos ser emanadores no mesmo padrão, na mesma vibração que o nosso Pai. Só que daí, uma vez experimentado esta experiência, este conhecimento, a árvore, né? Deus disse que nós teríamos que seguir por este caminho. Por isso que a gente não se sente mais satisfeito de receber só pra gente. E a gente tem que aprender a receber, sim, da emanação divina para o outro. E ele estava ali como um rei se banqueteando, até que chegaram os empregados, que justamente porque o rei, o dono daquele castelo, havia saído para caçar, eles também haviam tirado o dia livre para passear pelos entornos do castelo. E quando eles voltaram, já mais à noite, viram aquele anacoreta, aquele eremita, mendicante, né? Andarilho, e se sobressaltaram. E ele falou: não se sobressaltem, imaginando que Deus o estava colocando à prova. Eu estou aqui por providência do grande monarca. Ele me convidou para desfrutar um dia como rei. E é claro que ele estava se referindo ao grande pai. E eles entenderam que era o grande monarca, o rei que estava caçando. E aí o trataram muito bem, achando que ele seria uma excelsa visita. Deram até depois o local do próprio rei, os aposentos, para ele poder descansar. E ele estava assim, até que chegou um emissário do rei,
para preparar a chegada deste rei, e este emissário ficou surpreso de ver nos aposentos do rei este eremita dormindo e falou para eles: não é nada disso, o rei não convidou ninguém. E aí eles ficaram muito desaforados e espancaram o homem, que ao entender o que estava acontecendo começou a rir, mas de tanto que eles batiam nele, ele perdeu a consciência. E botaram ele para fora do palácio, e alguém que passava por ali, sabendo quem ele era, o ajudou, recobrando a consciência, a levá-lo de volta para o seu refúgio, onde estava o seu irmão. E ele, contando essa história, não parava de rir. E quando o rei retornou, ficou furioso de saber que alguém tinha se aproveitado da ausência dele para se banquetear, para dormir em seu quarto, e queria saber quem era essa pessoa. E eles contaram que era um anacoreto, um eremita, um santo talvez, e que essa pessoa, ela, enquanto estava sendo espancada, gargalhava, mas não poder. E eles não entendiam por quê. Até que ele perdeu a consciência, jogaram ele para fora do palácio e ele tinha desaparecido. E o rei ficou muito intrigado com isso, porque ele era um cara também que no fundo tinha as suas questões, a sua busca, e mandou que os emissários, que os empregados fossem em busca dessa pessoa, para querer entender por que mesmo sendo espancado ele não parava de rir. E aí, já ao amanhecer, não tinham encontrado o eremita, estavam voltando, até que perceberam que tinham uma ermida, um local retirado, um refúgio, e foram lá e encontraram, perceberam que havia risadas ali, reconheceram as mesmas risadas do anacoreta, e à força o trouxeram para o rei. E ali, postando o eremita na frente do rei, ele foi questionado por que ele não parava de rir. E o eremita não queria dar conta, não queria falar, nem nada. E o rei, percebendo que não podia nada contra ele, começou a implorar e disse para ele assim: poxa vida, mas eu preciso entender por que você, mesmo numa situação dessa, continuou com esse seu jeito espirituoso, né? A risada nesse sentido. E ele, então, vendo que o rei tinha se humilhado, até oferecido o próprio reinado para ele, para poder ter essa resposta intrigante, que não é natural da condição humana, material, ele explicou: não, eu estava buscando a experiência de ser rei por um dia, e aqui encontrei esse local, achei que Deus havia me reservado, mas daí eu descobri que viver nesta condição material me trazia muitos problemas. Fui espancado, não fui compreendido. Então eu fico imaginando como deve ser para você viver como um rei. Quantos dissabores você não deve ter, porque eu, se por um dia passei por essa experiência, não quero mais para mim. Quero voltar para viver em harmonia com o meu Deus. Fico imaginando como deve ser difícil para você ter que viver nesta condição de rei, enfrentando a sua vida inteira, por anos e anos e anos, aquilo que eu tive por experiência em um dia. E essa foi a lição, o ensinamento que ele deixou para o rei. E a gente tira as conclusões para a gente, né? Por que a gente acha que é na materialidade das coisas que a gente vai encontrar nossa felicidade? Estava vendo até um site da pessoa que tinha maior QI do mundo, acho que 250, enquanto Einstein, outros aí tinham por volta de 160. E essa pessoa, já muito jovem, aprendeu vários idiomas, se formou em Harvard. Depois, se eu achar o link da descrição, eu deixo aí para vocês, dessa pessoa que viveu no século XIX. Mas era uma pessoa muito infeliz, não aceitava essa condição de genialidade dele e começou a fazer só trabalhos brutos, e você via que era uma alma perturbada, e acabou falecendo jovem, com 46, 48 anos, por aneurisma. Ou seja, a inteligência não traz felicidade, a condição material não traz felicidade, não que você não precise dela. Como no conto anterior, nós aprendemos este ensinamento, que nos dizia que, não sei se vocês ouviram a história do conto anterior,
que dizia que você, o ensinamento era justamente esse, você, né, tudo por um trapo, que eu contei a história que também o eremita se retira e vai viver isolado porque ele percebeu que na comunidade que ele estava, ele tinha as mesmas funções que ele tinha quando ele estava em família. E daí ele percebe que o ratinho roeu o único trapo de roupa que ele tinha, daí ele teve que arranjar um gato para espantar o rato, daí para conseguir o leite ele teve que arranjar uma vaca, e essa vaca ela atrapalhava os pastos da população, da comunidade ali, e ele teve que arranjar uma área que deram para ele, por esta vaca, mas ele não tinha como trabalhar esta área toda, e daí teve que arranjar uma família, ficar noivo, se casar, ter filhos, enfim. E quando ele encontrou o mestre dele, os dois riram e ele percebeu que nada disso era necessário. Ele abandonou e voltou para o retiro com o mestre e com aquela comunidade, entendendo que serviços, atividades, obrigações do dia a dia, todos nós temos, seja na família, seja no retiro com o mestre, ou seja até se você for viver sozinho numa caverna, você vai ter que lidar com obrigações, né, do seu dia a dia. E aí, voltando a essa história agora do eremita que queria ser rei por um dia, ele percebeu que ele tinha a rotina dele com o irmão dele também, mas que se ele quisesse viver deste apego da materialidade, aí ele seria infeliz, né? Que ele não precisava disso. Ele poderia até ter esta condição real, se ele conseguisse preservar a mente de Deus dentro dele. Mas ele percebeu que eram coisas incongruentes, né? Não pode se servir a dois senhores, né? Ao Deus ou a César. E aí foi isso que gerou esse bom humor nele, o entendimento, talvez a última gota que faltava de elucidação, da iluminação que ele teve para dissolver qualquer vestígio de ego que pudesse ainda trazer nele um desejo material. Então fica de novo esse ensinamento, que você tem que buscar as coisas do Espírito em primeiro lugar, ao Senhor teu Deus, né, como dizem, amá-lo e amar a você mesmo em primeiro lugar, para você ter condições de oferecer alguma coisa para alguém, né, porque senão você só vai oferecer miséria, vai ser o pão da vergonha, o seu banquete nunca vai estar à altura. Então este é o ensinamento que a gente traz, e a historinha que eu queria trazer para vocês. Tá bom, pessoal? Fica aí com essa imagem maravilhosa. Agora eu vou mostrar o localzinho que eu estou aqui. Um fraterno beijo, paz e luz no coração de vocês. Valeu, galera!